Então, pessoal, tudo bem? Boa noite. Richard Laos falando aqui. Mais uma aula da nossa comunidade Enfermeiros do Bem. A aula de hoje é com a professora Lilian. Queria apresentar para vocês a Lilian. Lilian é formada em Geografia, pós-graduada em Gestão e Estratégia de Negócios, 23 anos no mercado da saúde e atualmente é coordenadora nacional de cadastros e regras de negócio do Grupo H+ Brasil, o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Além de tudo, é uma grande amiga minha de muitos anos aí. Já trabalhamos junto em algumas empresas essas anteriores, acho que é a terceira empresa que a gente trabalha junto, né, Lilian? Sim. Mas esse mercado de saúde é menor do que a gente imagina. A aula de hoje, gente, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem, uma playlist chamada Aulas do Aplicativo, e a gente tem todas as aulas anteriores lá. Então, quem não segue ainda o nosso canal, sigam lá a nossa comunidade, o canal. Temos o grupo de WhatsApp também, acho que o Cris ele vai colocar aqui tudo sobre o nosso grupo. E deixa eu ler um pouco o chat aqui, Lili, antes de você começar e apresentar também. Então, temos aqui Rodrigo Fernandes, é de Brasília, trabalha no setor comercial, na parte de credenciamento. O João Guilherme trabalha em São Paulo, coordenador de cadastro, experiência em TASI, agora conhecendo MV. Priscila manda um boa noite. Patrícia Vaz é de Joinville, trabalha no setor de cadastro do Grupo Opt. Uau! Priscila Santos trabalha em São Paulo, analista de negócios trazido, Sírio-Libanês. Adriano Silva, São Paulo, CEO da ABS Faturamento Hospitalar. Adriano, é você que a gente trabalhou junto lá na BP, lá no projeto do MV? Isso E, mesmo, sou eu ô, mesmo. cara, tudo bem? Tá vendo como eu lembro? Ah, bacana, tudo bem, e você? Também. A Rayane Góes, boa noite, satisfação a todos, gerente de operações cirúrgicas do Grupo Opt, aqui na Regional Centro-Oeste. Lilian, obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos ansiosos para aprender com a sua aula aí, e a palavra é sua agora. Obrigado, viu, por ter aceito. Obrigada eu, Richard. Primeiro eu quero, boa noite a todas, todes e todos, brincando um pouco, mas boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a todo mundo que está aqui, pessoal, Pri, Tati, todo mundo que está aqui com a gente para participar dessa aula. E você também, Richard, você e toda a equipe do Enfermeiros do Bem, quero agradecer a oportunidade, a confiança de estar aqui, para a gente falar de um assunto tão importante, tão fundamental hoje, em qualquer instituição de saúde, que é cadastros, regras de negócio e ciclo de receita. Então, assim, é bem um bate-papo mesmo, gente, falar aula, ver essa responsabilidade, puxa aula, mas, assim, é um bate-papo mesmo, porque acho que a gente aprende muito, nesse processo, de falar, de ouvir vocês também. Depois, no final, a gente vai conversar um pouquinho, tirar dúvidas. Mas acho que é isso. Um pouco disso. Obrigada mesmo. Então vamos lá, se quiser pegar e Vamos lá. compartilhar a apresentação. Sim, senhor. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês só me falam quando estiverem vendo, porque tá. Eu tô com Teams. Já abriu, já. Já abriu? Já. Tá. Tá. Então, o tema, a importância do cadastro no ciclo da conta. Então, falando um pouquinho, me apresentando um pouquinho, sou Lilian, sou formada em Geografia, sim, não sei se todos sabem, mas sou formada em Geografia, e não adianta me perguntar qual é a capital do Butão, que eu não sei, tá? Geografia é muito mais que isso, Eu falo que é algo que sempre me encantou, então gosto bastante. MBA, Gestão Estratégica de Negócios em TI, pela FIAP, Então, eu fui, apesar de ter feito geografia, fui estudar um pouquinho, Fazer vários cursos, estudar um pouquinho sobre a área da saúde. E tenho 24 anos de experiência na área da saúde, 24 anos é bastante tempo, Foi quando eu comecei, conheci o Richard, primeiro trabalho foi na Sul América, então eu conheci o Richard ali na Sul América. E estou até então aí, na área da saúde. Então, trabalhei 7 anos, cerca de 7 anos na Sul América, Passei por áreas de... Comecei como auxiliar, eu acho.
Aí fui para a área de contas, passei por recursos de glosa também, ali na área de contas, comercial, negociação, então tem uma trajetória bem interessante também na Sul América. E aí saí da Sul América, né, estava me formando em geografia, fui dar aula. Fiquei 2 anos dando aula, dali percebi que não é para mim mesmo, né, mas assim, foi uma experiência também interessante, né, não sei, talvez no futuro, mas não consegui. E aí fui convidada para trabalhar no Oswaldo Cruz, né? Aí trabalhei lá um tempo também no Hospital Oswaldo Cruz, e foi ali que eu fiz a transição, né, da minha carreira. Trabalhei um tempo comercial, central de autorização, e fui para a TI, trabalhar com implantação de sistema, implantação do TASI. Então, fiquei ali na área de TI aproximadamente 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Então, trabalhei lá na área de TI, com implantação de TASI especificamente. E aí passei um tempo na Horizon também, 2, 3 anos ali, também na área da saúde, como consultor de negócio, então a gente estava, né, do outro lado. Fiquei uma temporada muito curta na Philips, como eu tinha experiência da implantação de TASI, ali no Oswaldo, fiquei um tempinho na Philips implantando o sistema, mas logo em seguida, depois de um tempo, fui convidada para trabalhar na Opt, né, que é até onde estou até hoje. Né, sou coordenadora de trabalho ali na Opt, que é o maior grupo de oftalmologia da América Latina. E é isso, um pouco, né, da minha formação. Eu coloquei o símbolo do yoga ali para falar um pouquinho também, porque além de geografia, né, uma fase difícil da minha vida, me falaram, vai fazer yoga. E aí fui fazer yoga, me apaixonei pelo yoga e estou até hoje, fiz formação yoga criança, adulto, gestante, enfim. É uma paixão também, algo que me sustenta, né? Por mais que algumas pessoas, né, falem, nossa, ela é assim, faz yoga e é assim, né? Imagina. Mas é algo bem importante na minha vida hoje, tá? Faz parte hoje da minha trajetória. Então, um pouco disso, né, da minha história, né, minha história profissional. E vamos lá, né, gente? Então, aqui é um resuminho, né, dos principais tópicos que a gente vai falar aqui, que é cadastros, regras de negócio, oportunidades, processo do ciclo de receita e os principais desafios. Mas, assim, antes da gente começar o tema, né, eu queria, né, pontuar aqui uma aula que eu assisti da Nara. Eu não estava presente na aula, mas depois eu assisti lá no YouTube, o canal do Enfermeiras do Bem. E, assim, é muito legal a aula da Nara, eu fiquei, assim, né, assisti, assim, com bastante entusiasmo, porque, assim, é uma A aula Nara que... está presente hoje aqui na sua Ah, aula. parabéns, Nara! É muito legal, assim, a aula da Nara conversa muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, assim, sugiro, assim, indico, quem não assistiu, assistam, tá lá no canal, assim, é muito legal. Eu gostei bastante, viu, Nara? Parabéns. Gostei bastante e me ajudou muito na construção aqui da minha apresentação e assim, e aí foi que eu fui percebendo o quanto conversa, né, com que é a área de cadastro, com o ciclo da conta, da receita. Então, antes eu queria só falar um pouquinho disso e indicar que vale super a pena. E aí aqui, então aí, né, falar um pouquinho antes, eu dividi, né, o slide falando um pouquinho de cadastro, né, e ciclo e regras de negócio, né? Por que está dividido, né? Porque assim, até quando eu comecei a desenvolver aqui a apresentação, eu pensei, é algo que, assim, infelizmente, não são todas as instituições que possuem esses dois setores juntos ou, né, ou possuem esses dois setores, né? Então, só que assim, é algo privilegiado, quem tem hoje é privilegiado, porque assim, é algo que se conversa, né, bastante, e quando os dois feitos em junção ali, é algo que tem um resultado incrível, né? Então, mas eu quis dividir aqui, mas faz todo sentido ser áreas juntas, né, que se conversam muito, então, só por isso que eu dividi, né? E aí, falar um pouquinho, se eu estiver falando muito rápido, vocês, né, Richard, me avisa, porque às vezes começa a falar, e acaba ficando muito rápido, mas assim, vou tentar falar um pouco mais devagar, e aí depois quem quiser se aprofundar depois em alguma coisa, a gente retoma no assunto, tá? Então, aqui eu quis colocar um pouquinho, hoje, né, os papéis, responsabilidades, atividades hoje da área de cadastro. Então, quando a gente fala, primeira coisa ali,
cadastrar e atualizar todos os dados, regras de negócios, reajustes e alteração do sistema, garantindo padronização, governança e qualidade das informações, né? Então, assim, por isso que assim, é super importante, e quando eu falo que conversa ali com o que a Nara falou na apresentação dela, é isso, né? A gente é super importante essa parte de imputar as informações, garantir que aquilo ali está certo, né? Que não tem nenhum desvio, porque a gente sabe que qualquer 0 a mais ou 0 a menos que eu coloque uma regra de negócio ali de preço, isso pode, né? No mais trágico, eu cobrar menor ou cobrar maior, que aí depois a gente tem reflexo ali no setor de glosa. Então, é super importante a gente, né, observar isso e garantir que isso está sendo de forma correta e é isso. E aí, garantir o cadastro das regras de cobrança esteja de acordo, que é um pouco disso, né? Porque eu tenho negociado. Então, se debruçar ali no contrato, no que eu de fato tenho negociado e garantir que isso vai ser colocado dentro do sistema, né? Então, isso é algo que tá, as duas estão ali relacionadas e é super importante para que a gente garantir, né, que a sustentação financeira da empresa como um todo. Atualização de tabelas de mercado, sim, para o Brasil, Citus e SUS, né, que também está diretamente relacionado ao preço, então, sei lá, um vínculo de Simpro, um vínculo de Brasíndice, atualização de SUS para permitir a cobrança, então, é algo que está dentro do escopo ali da área de cadastro. Garantir que o cadastro da regra de repasse esteja de acordo com o contrato e regras estabelecidas pela companhia. Também um tema super importante, né? A gente sabe que hoje a gente precisa garantir que os nossos médicos estejam satisfeitos hoje com a empresa, né? Os maiores clientes, nossos médicos, então a gente precisa garantir que, além de qualquer outra coisa, as regras e as precificações deles sejam de acordo com o que, de fato, ele tem negociado hoje com a companhia. Apoiar o setor de faturamento, glosas, para ajustes e adequações dos cadastros necessários. Então, assim, esses 3 últimos pontos, né, que é ajustar os cadastros para atender o faturamento glosa, apoiar o setor de faturamento, garantindo que todas as parametrizações e críticas sejam solucionadas, né? Então, por isso que eu falo, é uma das áreas que a gente mais tem contato, não só faturamento comercial, mas é uma área que a gente precisa estar muito de perto, né? A Dai está aqui, que trabalhou tempo com a gente aí, e a gente sabe que a gente tem que estar ali para apoiar, tanto que fechamentos, né, sempre tem que ter alguém de cadastro ali para apoiar e entender alguma crítica, porque é isso, às vezes a operadora muda um tipo de tabela, uma regra, um preço, eles mudam, e na hora a gente só fica sabendo na hora que o faturamento está enviando o XML. Né? Então, por isso que é tão importante a gente estar ali em parceria com o faturamento para garantir que a gente vai faturar e que a gente vai conseguir faturar, né? E parceria com a TI, que é para quê? Para prover o processo de automatização das cobranças em conta, né? Esse tópico, assim, é super importante, porque assim, eu sempre falo, né? Eu sempre falo para mim, de pessoal que trabalha comigo, seja amigo do cara de TI, né? É super importante a gente, mas, né, não só por interesses ou por nada, porque assim, é super importante a gente estar junto ali com o pessoal de TI, né? Por quê? Porque TI é o que vai nos apoiar. Eu preciso subir uma tabela, eu preciso automatizar. Ele que vai apoiar a área de cadastro ali, tanto nos testes, porque muitas vezes não depende só de regras, né? Quando a gente fala, vamos falar, por exemplo, de um sistema que nem o TASI, né, que a maioria daqui conhece, então não depende só da regra, só do cadastro, a gente precisa do apoio da TI, porque muitas vezes é parâmetro, muitas vezes é alguma coisa que só a TI tem o acesso, né? E aí, como o Carlinhos sabe disso, né? Trago isso dessa trajetória que eu fiquei no Oswaldo Cruz e que eu era da área de TI. Então, eu saí de lá, eu sempre falei, a gente sempre tem que ser próximo, né, e parceiro da área de TI. Porque a gente sabe que não só para essa questão de automatização, eu preciso de um select, eu preciso de um update, um insert, né, são coisas que ajudam e apoiam na área de cadastro, no dia a dia, que a TI consegue com muito mais facilidade. Né? Então, a gente já tem os conflitos, né? Porque aí fica, né? Muitas vezes a gente tem conflito aí com a área de TI, mas é uma área que eu sempre, geralmente, todos os lugares que eu trabalho, eu tento ter o máximo de parceria possível, porque eu sei que vai fazer total diferença no nosso dia a dia ali de cadastro. E aí, quando a gente fala um pouquinho, né? Falando um pouquinho das regras de negócio, que é o que eu falo, às vezes fica repetitivo, que é um pouco do cadastro, um pouco da regra de negócio, mas a regra de negócio vem para intensificar e para se aprofundar um pouco mais.
né? Porque quando a gente fala de garantir, por exemplo, que todos os insumos utilizados e serviços prestados estejam lançados em conta, né? Com quantidades e valores corretos. Que é isso, a gente sabe que, por exemplo, a gente está lá, vamos imaginar que o cadastro está todo perfeito, a gente fez o cadastro, mas a gente sabe que, por exemplo, a gente tem problema de sistema, a gente tem uma regra que funcionava e agora não funciona mais, né? Então, a gente sabe que é algo que precisa ser monitorado, né? Precisa ter alguém olhando de perto para isso, né? E através de relatórios, enfim, de BI, a gente consegue estar mais próximo disso e garantir que, de fato, né, por mais que o cadastro, que não, nem sempre, né, nem 100% dos casos é um problema de cadastro, uma regra que foi cadastrada incorreta, a gente tem que saber que tem mais coisas aí por trás. Análise de material e medicamento, compra e cobrança, né, para a gente garantir que, de fato, a gente está cobrando aquilo que está dentro do que a gente, né, compra, mesmo sabendo que muitas vezes não está, né, porque a gente sabe que a gente tem vários desafios aí, principalmente quando a gente fala de pacote, e aí a Nara também explorou bastante, o Richard também explorou bastante esse ponto, né, na apresentação, que é isso, quando eu negocio um pacote, eu tenho que garantir, né, fazer uma análise de custo de que aquele pacote não vai me dar prejuízo na frente. Até uma coisa muito legal que a Nara colocou ela até deu um exemplo de oftalmologia, que queriam negociar, acho que R$150 com um pacote de consulta e tudo incluso, né, que tá, mas vai perder o credenciamento, tá, mas vai ter tanto prejuízo assim, sendo que seu custo médio é muito maior, né, que o seu ticket médio é muito maior, né? Então, é isso, a gente garantir que o que a gente está cobrando, o que a gente está negociando, está dentro do que a gente tem hoje na instituição. Que aí vem de encontro a padronização de MATMED, né? Sempre buscando a melhor margem. Conhecer com profundidade o que existe negociado no contrato com a operadora, diárias, taxas, equipamentos, e garantir essa cobrança, né? Que está de acordo com a negociação, que também vai de encontro. Então, é isso. É super importante, não adianta, eu fiz uma negociação excelente com um convênio, mas eu estou garantindo que a gente está cobrando, né? Tem uma negociação, conta aberta, mas estou garantindo que eu estou cobrando tudo que o paciente executou no atendimento, tudo que foi realizado. Então, por isso que essa área é super importante, né? Que entra análise de contratos e oportunidades, que é isso, que também está isso. O que eu estou cobrando, de fato, é aquilo que eu tenho negociado. Então, é um tema que a gente, né, explora muito e às vezes parece repetitivo, mas é para enfatizar o quanto importante é isso, né? E aí tem a parte de monitoramento dos reajustes contratuais, né, que a princípio você pensa, mas isso é uma demanda do comercial, né? O comercial tem que controlar reajuste, mas a gente tem que ter alguém olhando também, né, por cima, né, olhando tudo que está acontecendo ali, e até um questionamento, né? Porque, 2 anos sem reajuste a 1.000, o que está acontecendo, né? Então, um pouco dessa regra de negócio é isso, ela está muito interligada ali com a área de cadastro, mas tem uma visão do todo, né? Do processo de receita como um todo. Então, por isso que eu falo, a instituição que consegue manter isso é uma privilegiada, até porque, assim, né, é algo que se constrói, geralmente tem enfermeiro, farmacêutico, a gente tem muitos especialistas que estão atuando aí, né, uma pessoa de BI que vai buscar os números, então, assim, a gente tem pessoas que estão atuando aí que vai proporcionar isso, e pode acontecer de não ter isso na área de cadastro, né, se incluir as informações. Então, por isso que quando a gente consegue o casamento dessas duas, é o casamento perfeito, assim, e que tem um resultado direto, assim, no processo e no ciclo de receita como um todo. Aqui, deixa eu abrir todos, porque aqui o que eu quis colocar um pouquinho, né, até trazer aqui a Priscila, que está aqui com a gente, assim, muito feliz que ela está aqui, porque ela também fez parte, a gente construiu isso juntas, né, um projeto que a gente fez na Opti, que a gente tinha um núcleo de implantação. E foi muito legal. Então, a gente atuava diretamente com o pessoal de TI, né? E aí, nesse núcleo, a gente realizava o cadastro, todos os cadastros de implantação. Então, tudo que está, desde cadastros operacionais, que é setores, consultórios, leito, agendas. Agendas ficava mais na parte da regional, só que a gente acompanhava, né, o formato que era cadastrado, qual o melhor modelo. Então, assim, foi algo muito rico, né, e que eu aprendi muito, né, talvez porque eu já tinha essa experiência da área de TI, quando eu trabalhei no Oswaldo Cruz, então
atuando aqui agora, em todos os módulos, assim, deu uma visibilidade muito grande, assim, muito grande. Você, principalmente para você saber dos impactos, né? Qual que é o impacto de eu cadastrar um material XPTO nessa estrutura? Qual o impacto na contabilidade? Como isso vai ser contabilizado? Então, quando a gente fez parte desse projeto, desse núcleo, a gente fazia todos os cadastros, né? O que não fazia, a gente acompanhava, né? Por exemplo, kit cirúrgico a gente acompanhava, fazia junto com as regionais. Então foi algo muito legal, né? E aí falando um pouquinho, então aqui não tem tudo, tá? Pessoal, vocês podem estar sentindo falta de alguns, aqui eu coloquei os principais, né? Que aí tem aqui nos operacionais, que eu já falei um pouquinho, suprimentos, que é cadastro de materiais, medicamentos, serviços, cadastro de fornecedores e gestão e cadastro dos kits cirúrgicos. Aí entra a parte do financeiro, parametrização de impostos, cadastro. Eu não imaginava assim, o impacto que tinha, por exemplo, a parametrização de impostos, né? Porque eu nunca tinha atuado diretamente nesses cadastros. Então, foi muito legal na hora de emitir a nota, enfim, foi muito rico nesse sentido de conhecimento mesmo. Gestão de cadastros contábeis e fiscais, cadastro de banco. E aí eu coloquei aqui cadastro e manutenção de regras de repasse, porque eu acho que permeia, né? Pode estar faturamento, financeiro, mas eu coloquei no financeiro porque é o pagamento do médico, né? Então, eu coloquei aqui nesse quadrante, mas é isso, a gente garantir que todas as regras, negociações de regras de repasse seja feito correto. Até brinco, né? Que quando me chamaram para trabalhar no grupo de oftalmologia, eu até falava assim, nossa, que bom, né? Sempre trabalhei no hospital geral, com regras mais complexas, eu vou trabalhar só com uma especialidade, oftalmologia. Minha vida vai ser muito mais tranquila, né? Só que aí, quando eu olho hoje as regras de repasse que a gente tem no grupo de oftalmologia, eu falo, não, né? Acho que eu fui enganada. Mas tudo bem, né? A gente entende que, assim, apesar de ser uma especialidade, é algo muito complexo, né? É algo muito complexo que não é tão simples assim como eu falei, bom, uma especialidade vai ser super tranquilo, mas não é, e assim, é um desafio cada dia, mas é muito legal, eu gosto. Gosto do desafio. Se está muito morno, já não dá, né? E aí, falando um pouquinho dos cadastros de faturamento comercial, cadastro de atualização de regras de negócios, com fonte pagadora, gestão de cadastro de vínculos Brasense e gestão de cadastros de regras de lançamento automático, procedimentos, sim, os cadastros que estão relacionados diretamente para o interno, que está relacionado ao faturamento. E assistencial, que é gestão de cadastro de enfermagem, de procedimentos de cirurgias, de laudos médicos, prontuário, gestão e cadastro de médico mesmo em si, né? E assim, a parte pode ter faltado algo, Rai não briga comigo, que a Rai é especialista em cirúrgico hoje da empresa que eu trabalho, mas assim, a gente tentou pegar aqui os mais importantes, né? Os cadastros mais importantes. Isso. Aí aqui falando um pouquinho, né? Pontuando aqui um pouquinho das oportunidades, que aí também está diretamente relacionado a essa questão da regra de negócio, né? Que é isso. Buscar automatização de processos a fim de reduzir erros e garantia de receita, que é isso, né? Quando a gente automatiza, eu tenho uma regra que sempre que o paciente vem, ele vai trazendo um pouquinho para o universo da oftalmologia, né? Ele vai fazer consulta e tonometria. Ele não tem como fazer a consulta se não tiver exame de tonometria, por exemplo. Então, é algo que a gente vai ter que cobrar, a gente vai ter que, de alguma forma, cobrar isso, e para evitar, né, erros ou esqueceu de lançar, geralmente, a gente cria uma regra de lançamento automático. Lógico, tem as exceções de convênios que não pagam tono, enfim, mas a gente trata a exceção e faz o geral, né? Então, isso tem um exemplo da parte de consulta, mas a gente tenta fazer isso o máximo de coisas possíveis, de regras possíveis, tá? Confrontar a informação de cobrança e contrato, identificar oportunidade, cobranças que estão sendo faturadas. Mais para frente eu vou colocar um pouquinho de um exemplo de um caso, um case que aconteceu logo que eu entrei na empresa, que também é isso, né? Para mostrar que dá resultado. A gente sabe que não cobrou, eu tenho negociado algo com um convênio, parou de cobrar, esqueceu de cobrar, e aí não cobrou mais, e aí nunca mais cobrou, e o tempo foi passando, né? E por isso que eu falo, a importância de ter pessoas olhando para isso, né? Revisar as regras de cobranças cadastradas, tabela,
de materiais, medicamentos, 5 Brasil. Isso aqui também é algo super importante, até complementando um pouquinho quando a gente fala de regras de negócio. É isso, tem uma pessoa que está olhando para isso, porque a gente sabe que muda muito, né? Material sai do Simpro, o medicamento não faz mais parte do Simpro. A gente teve, tem até um exemplo de impacto bem grande que a gente teve no universo ali da oftalmologia, que foi quando as lente intraocular, que é um medicamento especial ali para a gente, ele saiu do Simpro. A Johnson parou, não a lente, mas a Johnson parou de publicar no Simpro. Isso foi um impacto gigante para a gente. Né? Então, alguns convênios até tinham Simpro antiga, a última Simpro, aí a gente está aí, né, aciona o comercial ajuda a gente, né? Porque aí a gente descobriu isso lá na frente, quando já não estava mais, mas se eu tenho uma pessoa olhando direto para isso, ela vai ver isso muito antes de acontecer, e já vai pensar numa estratégia de como reduzir o máximo de dano nisso daí, né? Que é negociar com os convênios, né? Se não tenho Simpro, o que eu vou cobrar? Geralmente a gente tem essa negociação, né? Que é nota fiscal, mas uma porcentagem. Mas, assim, buscar estratégias do que fazer, né? Eu vou negociar a última Simpro, para que a gente tenta fazer uma análise crítica e tentar ter um menos de impacto possível ali na operação, na cobrança. Avaliar as possibilidades de automatização, identificando maiores motivos de glosa, tanto administrativa como médica. Então, é isso, né? No próximo, mais para frente, a gente vai mostrar ali a cadeia como um todo, o ciclo como um todo, né? E é isso, e onde todos se conversam ali, né? Todos os setores que se conversam quando a gente fala de ciclo da conta. E essa parte do recurso é isso, né? Que a gente olhar para isso, entender se de fato, né, aquela glosa faz sentido ou não, e o que eu faço, né? O que eu faço aqui no cadastro para que isso não aconteça. Né? Aí aqui, né, esse slide que eu gosto muito, para beber uma água. Olha, eu conheço esse slide aí, a Pri também conhece bem, né, Pri? Sim, lógico. Esse slide aqui é poderoso. Acrescentei algumas coisinhas aí, né, daí que estava faltando, mas ele é muito legal. Mas é a vida do ciclo da receita, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, aqui, assim, aí né, para a gente até entender um pouquinho e ficar muito claro aqui que as áreas que precisam se conversar, né? Porque, assim, tem pontos aqui super importantes e que as áreas precisam se conversar para que esse ciclo funcione da melhor forma possível. Né? Então, a gente começa aqui com ele na parte de comercial e relacionamento médico, né? E aí eu coloquei a parte de compras também, né? Que compras de material e medicamento, essas negociações, né? Então, tudo começa ali, com as negociações com os médicos, né? Para falar de regra de repasse, com as fontes pagadoras e com compra de mate-médio. Então, começando aqui, próximo passo, cadastro. Então, a gente vai, de acordo com o que foi negociado com o médico, com a operadora, atualizar tabelas de negócio, cadastros médicos e mate-médio, no caso de compras. Então, entra esse segundo passo, que é, né, esse recorte do que a gente está falando um pouquinho aqui. E aí, quando a gente começa a falar do ciclo mesmo da conta, aí começa no agendamento. Então, a gente começa agendamento, central de guias e autorizações e atendimento do paciente em si, né? Então, tudo isso aqui... Então, esses 3 tópicos, o que vai permitir com que eu tenha um agendamento mais eficiente, uma autorização adequada e um atendimento adequado com aquele convênio que eu tenho cobertura ou não, um atendimento, convênio que é bloqueado, item que é bloqueado, cirurgia que é bloqueado ou não. Esses 3 tópicos dependem, não exclusivamente, mas depende do que está cadastrado. Então, por isso que é tão importante, a gente vai ver que ele vai permear tudo aqui, mas esses 3 primeiros momentos de atendimento do paciente é o que ele está cadastrado. Por exemplo, esse convênio atende? Isso vai impactar no agendamento e no atendimento. Quais os itens precisam ou não de autorização? Isso a gente consegue cadastrar. Quando a gente fala, né, de sistemas de mercado, tá? IMV, que a gente sabe que é onde a gente consegue imputar essas informações e que faz com que esse ciclo funcione adequadamente, né? Esses 3, 4 e 5 funcionem adequadamente. Aí a gente tem a parte lançamentos de itens e conta, né? Que aqui entra na parte em que a gente tenta automatizar o máximo possível, né? O máximo possível de lançamentos a gente conseguir automatizar, né? Desde a partir do momento que eu libero a prescrição, o que tem na conta, as regras de lançamento automático, que a gente hoje, quando a gente fala especificamente do TASI, a gente tem uma infinidade de possibilidades de
de cadastrar regras de lançamento automático. Eu usei o equipamento XPTO. Tá. Quando eu uso esse equipamento, cai esse item. Os próprios kits cirúrgicos, né, que a gente tem uma relação em que a gente consegue parametrizar todos os materiais e medicamentos que eu vou usar naquela cirurgia. Então, aqui é uma parte bem importante, né, do ciclo, né, o que a gente não garantir automático, que a gente garanta que esse item ou seja prescrito, enfim, deixar o máximo possível de menos manual possível, né, essa é a palavra. Então, tudo que eu conseguir deixar de forma automática e que eu tenha gatilhos que faça com que os itens caiam em conta, melhora para o nosso ciclo, né, o faturamento agradece, né. E aí a gente tem a parte também de pré-faturamento e auditoria. Esse pré-faturamento e auditoria também não são todas as instituições que utilizam, né, que tem esse setor, o privilégio desse setor, mas eu falo também que é um setor super importante e muito, assim, muito importante para o nosso ciclo, né, que é aquele pré-faturamento que vai ver se a guia está assinada, se de fato aquilo que está na execução foi aquilo que eu usei, vai olhar para o prontuário, né, vai ver através, o prontuário está isso, mas isso aqui está em conta, então é uma área super importante na auditoria, super importante no ciclo, então se a gente tem, o ciclo fica muito mais, né, fluido, né, e aí entra aquela parte do faturamento, né, que fatura, transmite e protocola, né, é o sonho, né, de todo faturamento, né, e aí está o Richard aí, que dá os cursos, que fala bastante disso, que tem bastante vídeos que fala sobre isso, né, seria, assim, o mundo ideal desse ciclo é que o faturamento faturasse somente, né, e chegasse tudo, que o comercial fizesse o papel dele, cadastrasse tudo corretamente, agendamento, autorização e atendimento também, fizesse tudo adequado, lançamento, tudo tivesse lançado em conta, né? Porque hoje a gente sabe, vai falando um pouquinho da realidade, né? Da maioria dos lugares, que quem acaba olhando o prontuário, olhando conta, é o faturamento. Quem acaba lançando itens que não foi, esqueceu aqui, esqueceu ali, é o faturamento. Né? Então, Ô Lília, isso aí não é utopia, não. Eu né? eu só desejo que cada área faça o seu processo correto, só isso. Se eles fizerem correto, a conta é faturada. Aí o faturamento só fatura, né, Richard? É isso. Eu falo que é um sonho e sim, é possível, né? É possível. A gente precisa olhar para isso e garantir que isso aconteça. Né? A gente está muito focado em olhar para isso e fazer com que isso aconteça. Aí a gente tem a parte da operadora, né? Que aí é um cliente, é um externo, que aí audita, glosa, retorna, solicita, né? Que às vezes a gente tem alguma ação, outras, a maioria das vezes não. Parte de cobrança, né, que é previsão de recebível, emissão de nota, acompanha vencimentos e cobra as operadoras, que aí começa, né, o contas a receber, de fato, e aí contas a receber, que é concilia os créditos e identifica as glosas, que é contas a receber, ele vai olhar aquilo que a gente faturou versus aquilo que a operadora glosou ou não pagou, enfim, né, fazer esse confronto e, a partir daí, gerar setor de glosa, né, que aí o que a glosa faz? Analisa, transmite, e transmite à operadora. Né? E aí, só reforçando um pouquinho, né, essa parte do recurso de glosa, a importância que tem esse setor, né? Eu também, na época que eu trabalhei na Sul América, eu fiquei um tempo no recurso de glosa, e era um privilégio, assim, nossa, quem era de recurso, meu Deus, era o sonho de todo analista para recurso de glosa. Né? E eu sempre falo isso, inclusive na empresa que eu estou, eu falo, gente, a gente precisa colocar gente boa no recurso de glosa, porque ali é o último recurso, né? Isso vem sendo falado em algumas palestras, a Nara falou isso, o Marcelo, meu amigo querido, né, que trabalhou comigo no Oswaldo Cruz, também falou isso, e de fato é. Então, por isso que a gente precisa ter pessoas muito capacitadas nessa área, porque é a última chance. Se recurso aceitou uma glosa indevidamente, morreu. A operadora não vai bater na sua porta e falar, oi, aqui, ó, né, você tem esse dinheiro para receber, ou então você pode recursar isso. Eles não vão fazer. Até porque a gente não fazia, né, Richard, na Sul América. A gente simplesmente não aceita. Mas, enfim, só para reforçar aqui da importância que tem, né, o setor de recurso de glosa em qualquer instituição. E a gente tem a parte do repasse médico. Né? Que aqui o que o repasse ficou aqui no finalzinho, né, como último tópico, mas a gente tem algumas exceções, né, inclusive no grupo que eu hoje atuo, a gente tem médicos que recebem na produção, né, quando ele atende. Mas a maioria, então, como aqui a gente coloca aqui o mundo perfeito, né, o que a gente entende como ideal, o ideal seria o médico de fato receber
depois que o convênio faz o pagamento para a gente, né? Até por conta de glosas, para a gente ter um controle maior. E garantir, né, que esse repasse seja feito de forma adequada e de fato com aquilo que o médico tanto tem negociado como que tem, né, o que foi cobrado, né? Então, por isso, e aí quando eu vejo esse slide, assim, né, com todas essas informações, como fica mais fácil da gente visualizar, né, que as áreas estão... Está todo mundo relacionado aqui. Se tem uma falha, ou no agendamento, ou no lançamento, uma falha no lançamento de conta impacta em tudo, né? Impacta, e inclusive no pagamento do médico. Porque, querendo ou não, a maioria dos médicos, eles fazem controle, né, daquilo que ele faz, todos os exames, todas as consultas, e aí a gente tendo falhas no ciclo vai impactar diretamente, não só na saúde financeira da empresa, né, principal, mas também no descontentamento dos médicos. Então, por isso que é tão importante, né, e aí por isso que eu falo, assim, da importância que a gente tem de relacionar todas essas áreas, né, e aí até fico, às vezes você fala, mas um problema... estou com um problema no agendamento, vamos chamar o cadastro, vamos chamar... Então, assim, geralmente, quando a gente fala do ciclo todo, né, a maioria dos setores aqui que a gente comenta aqui tem como alternativa o cadastro. Então, assim, e isso, para mim, é muito bom, porque eu sinto privilégio, porque é isso, porque a gente está como um todo. Diga. Não, Ajuda aí, assim, ajuda aí. não, olhando assim, o que eu acho super interessante desse slide, olhando aqui, é que se você olhar de 13 etapas que você colocou aí, 12 estão de vermelho, que são processos internos que dependem única e exclusivamente da sua instituição. E uma é a operadora de saúde, né? E a gente tem a mania de culpar a operadora de saúde por a gente fazer qualquer um desses 13 processos errados aí, né? Então, cabe muito a gente garantir que a gente está cobrando certo, mandando certo e facilitando a vida para que a operadora receba isso de forma clara e possa efetuar o pagamento de forma clara também, né? Então, a gente sempre gosta de colocar a culpa nos outros, né? Mas aqui está muito claro que Sim. este processo é praticamente inteiro nosso, né? A operadora, ela só é uma receptora e fonte pagadora ali. Exatamente, ela entra ali na parte de negociação com o comercial, mas aqui no ciclo é isso. Ou seja, tudo está nas nossas mãos, né? Então, a gente fazer acontecer, a gente fazer com que o ciclo aconteça da melhor forma possível e o resultado seja o melhor possível. Aqui falando um pouquinho, né, daquele exemplo que eu comentei lá com vocês, logo que eu entrei, assim, né, é que assim, a gente está em fase de transformação na área, né, de transformar uma área de cadastro e regras de negócio, né, então, pela importância que tem, né, esse processo. E aí a gente pegou um case, né, um cenário em que a gente tinha a gente observou que tinha uma taxa de registro ambulatorial de pronto-socorro que estava no contrato da Caixa, inclusive, né, que eu coloquei aqui, que a gente tinha isso negociado com a Caixa. Então, aí, o que a gente percebeu, né? Analisou o contrato, viu que tem, confirmamos. Pegamos alguns exemplos de conta, né? Algum levantamento que foi feito, a gente viu que a gente não tem esse tipo de cobrança. Porque aqui, o que acontecia? A gente tinha uma taxa de ambulatorial e uma taxa de pronto-socorro. Então, era cobrado no ambulatorial e não era cobrado no pronto-socorro. Né? Então, levanta um sinal de alerta aí. Né? Então, o que a gente fez ali na época? Tá, mas vamos primeiro conversar com o comercial, faturamento, recurso de glosa, para entender. Né? Foi enviado algum aditivo, porque pode, de repente, chega um aditivo que não tinha mais negociado essa taxa. Não tinha nenhum aditivo. Faturamento, a gente tem algum empecilho para cobrar isso ou não? Não tem. E recurso de glosa, a gente tem algum histórico de glosa, alguma coisa que foi feita pela operadora que não nos permite cobrar, né? Até para a gente se certificar se a gente poderia cobrar isso, né, do convênio, também não. Então, aí a gente já se conversou entre as áreas, né? E aí, o que a gente fez? A gente criou uma regra de lançamento automático. Então, assim, é simples. Eu tenho uma regra, me diz taxa de registro que eu posso cobrar, tanto no ambulatorial como no PS, porque eu não vou cobrar. E aí a gente criou uma regra específica, né, para cobrança automática no pronto-socorro. Então, todo atendimento, todo paciente que dava entrada no pronto-socorro, automaticamente caía essa taxa de pronto-socorro.
né? Então, assim, aqui eu peguei isolei um exemplo aqui, mas a gente sabe que existem muitas outras, né, outros exemplos de oportunidade. E aqui, aí olhando aqui, né, o cenário, né, a gente está falando de 3 unidades, o valor, cada um tinha um valor, e a média de atendimento no ano nessas unidades. Então, a gente chegou num total de R$ 86.404 em uma taxa, né? Então, uma taxa que a gente estava deixando de cobrar, começamos a cobrar e assim, isso já dá um resultado, assim, para a gente, quando a gente olha, assim, né, eu tenho quase R$ 100 mil. Então, é muita coisa. Então, assim, mais para exemplificar a importância que tem, o quanto, né, o quanto vale a pena a gente trabalhar nesse formato de conhecer o contrato, olhar o contrato e garantir que aquilo de fato esteja sendo cobrado. E aí eu coloquei um pouquinho aqui, né, dos principais desafios que a gente tem hoje, né, não só a área de cadastro, acho que a área da saúde ali, dos hospitais como um todo, né, mas a gente fala de área de cadastro, de como operacionalizar isso, né, hoje a gente está com alguns desafios, né, quando a gente fala, por exemplo, das verticalizações, né, hoje, falando especificamente do TASI também, a gente não tem, eu imagino que MV também não, porque é algo novo no mercado, né? Uma forma da gente automatizar e a gente controlar esses casos de verticalizações, né? Negociações verticalizadas. Então, hoje a gente está com um desafio, a Philips até apresentou para a gente uma proposta em alguns formatos, então a gente está começando a discutir, então, mas hoje ainda é um desafio, né? Para a gente operacionalizar isso. Tabelas próprias, né, de material e medicamento, vou ver aqui o exemplo da GMM, que, né, não briguem comigo, né? Mas eu estava na Sul América nessa época da GNM, né? Eu trabalhava na Sul América ainda, então, assim, a gente vê que é algo muito crítico, que é uma dor muito grande, né, na área da saúde. Não só a GMM, mas tabelas de materiais próprias, como um todo. Às vezes ele muda de valor, a gente tem o caso da GEAP, que vive mudando de valor da tabela própria, eles têm uma tabela própria que uma hora é um valor, outra hora é outro valor. Então, assim, por mais que a gente tente parametrizar, fazer depara, tudo que a gente utiliza versus o que a operadora, tem a dificuldade deles mandarem para a gente, né? Me forma um Simpro como exemplo, ou TUS, ou algo que eu possa ter como referência para poder efetuar uma cobrança adequada, né? Então, a gente tem ainda esse desafio. Hoje está muito melhor, né? No passado, eu lembro que quando na época que eu estava na Sul América, a gente começou a divulgar essa tabela de GMM, foi um caos no mercado, assim, eu lembro que foi um caos. Eu trabalhava na área de prestadores e fizeram um auê, Bahia principalmente, né? O pessoal da rede referenciada na Bahia era muito forte, né? Na Sul América, assim, muito forte porque eles eram poucos, né? Então eles tinham muito poder, assim. Foram todo mundo lá na Sul América conversar com o superintendente, porque assim foi algo caótico, né? No momento de implantação e hoje a gente ainda sente que não é algo que está se encaixando, mas ainda temos desafios aí. Automatização, né? Então a gente tem esse desafio dessas automatizações então a impressão que dá é que cada vez mais acontece coisas para a gente permitir menos automatização e para, né? Então é algo que a gente tem sempre como desafio, né? Por isso aí quando eu falo, vamos trabalhar junto com a TI, é nesse sentido também, da gente tentar automatizar o máximo de coisas que a gente puder, né? E seja apoiando a gente com uma carga de tabela, enfim, que a gente conseguir de automatizar vai ter grande valor aí na cadeia como um todo, ali do ciclo da conta. E o limite de atendimento por convênio, né, que também é algo que está acontecendo bastante no mercado, né, então, assim, alguns sistemas até têm como prever esses limites, enfim, mas é um desafio, né, porque a instituição não pode deixar de atender o paciente chegando na porta, você tem que atender, né, então tem isso, então fica aí como a gente pensar em soluções para conseguir passar por isso, né, ou então atuar da melhor forma possível para que isso aconteça com menos dor possível, né, dentro do nosso cenário ali na área da saúde. E é isso, né, assim, um papo rápido, assim, acho que agora a gente vai abrir para perguntas, para falar um pouquinho, né, sobre o tema, porque é isso, é um tema muito abrangente, mas que exige bastante, assim, né, bastante dedicação e bastante, né, empenho para que funcione. Então, aqui meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn, né? A maioria daqui já trabalhei, eu trabalho, então fico muito feliz, né, de vocês estarem por aqui. Sempre um privilégio. Quem me conhece mais de perto sabe, né, que algumas pessoas eu vou levar para sempre, assim, na vida, de
que são pessoas que eu gosto e que eu mantenho contato. Mas é isso. E finalizando com muitas graças, né? Também adoro espanhol, né? Sei que né, algumas pessoas né, falam, mas eu adoro espanhol, então termino com muitas graças a todos pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Richard, pela oportunidade. Sei que é um tema abrangente, então a gente tem muita coisa para falar sobre, né? Mas acho que deu para dar um geralzão para todo mundo, né, de visibilidade do que é, né, o ciclo da conta, o cadastro, regras de negócio. E é isso. Beleza, obrigado, Lília. Se quiser fechar a apresentação para você aparecer. Sim, senhor. Ó, já tem 3 mãozinhas levantadas Meu aqui. Deus. E eu tenho 2 páginas de pergunta para te fazer aqui. Não, ele Mas faz eu isso. vou sempre priorizar aqui os alunos que estão Pessoal, vamos assistindo a falar sua aula. bastante. Vocês, a maioria conhece o Richard. Vamos falar Então vamos bastante. começar. Priscila, boa noite. Se quiser abrir o microfone, pode começar aí. Boa noite, pessoal. Obrigada, Lili, por essa aula. Eu confesso que eu estava com saudade. Estava com saudade de ver você também. Daiane, estamos aí. E, Lili, uma das coisas que sou suspeita em falar, e concordo 100% com isso. Vou abrir a câmera aqui, vocês não reparem, porque eu estou fazendo janta. A vida de casada é diferente. É diferente. Mas, assim, ó, trazendo um pouco de visão até de TI, que é onde eu estou atualmente, né? Graças a Lilian também, ó. Exatamente, é tudo que a gente construiu juntas. E essa parte de automatização mesmo é algo que até as operadoras hoje em dia estão buscando. Eu digo isso até por experiência própria. Uma das coisas que a gente está buscando com grandes operadoras, principalmente a Bradesco, é trazer essa parte de faturamento um pouquinho mais para perto. Porque, justamente, é difícil a gente controlar todo o ciclo. Então, querendo ou não, a gente tem que ganhar tempo no faturamento. O faturamento precisa ser o máximo de análise possível e o menos de ajustes necessários. Então, essa automatização, trazendo perto das operadoras, está todo mundo junto ali, buscando essas melhorias, até para envio de arquivos de XML, toda a parte de autorização, que a gente sabe que é um processo muito delicado, principalmente nos sistemas que a gente tem hoje. Acredito que muitos conheçam Tazia também, então sabemos que são regras complexas de colocar no sistema. Isso falando de um sistema que já está em praticamente todos os hospitais. Mas em hospitais e clínicas que têm um sistema menor, ou talvez precisam fazer coisas mais manuais, a gente sabe que é algo muito complexo. Então, o fato de estar próximo da operadora, ter um contato dentro, estar aberto até a ter essas melhorias dentro da instituição é muito interessante. E é muito bom saber que isso continua sendo o objetivo de vocês aí. E é isso, só agradecer pela oportunidade de estar aqui ver todos vocês novamente. Ai, obrigada, Pri, querida. Que saudade de você. Obrigada. Coraçãozinho para você, Pri. A Pri foi uma discípula que está aí, voou. Eu sempre falava, ela vai voar. Voou e está na TI e é isso aí. Obrigada, Pri. Obrigado, Priscila. A Dai levantou a mão. Sou Vamos eu lá, Dai. agora. Vamos lá. Primeiro, parabenizar a Lilian, conheço de perto seu trabalho. E também destacar, né, reforçando aí o que você trouxe, aquele slide ali que ele passa por todas as áreas ali de uma instituição, né, todas as principais, e o quanto que o cadastro contribui em todas as áreas, né, em automatização, em melhores performance, em agilidade mesmo, né, seja na recepção, seja no agendamento, no repasse médico. E eu, como vivência de faturamento aí de muitos anos, sinto muito isso forte. E é muito importante também que as pessoas de cadastro, né, tenham essa visão que eu sei que você tem. Acho que tem um outro colega aqui, se eu não me engano, Rodrigo, que também é coordenador de cadastro. Então, eu sempre falo, a Lilian falou que a gente tem que ter um colega de TI, e eu falo que a gente, como faturamento, temos que ter um colega de TI e de cadastro, né, além de todas as outras áreas que a gente acaba tendo interface. E destacar, né, o que a gente conseguiu aí como ciclo de receita. Foi um trabalho árduo, né, mas muito gratificante que nós fizemos aí. Pri era minha parceira, né, Pri, nas viagens aí para automações, e todas as automações, sejam de agendamento, de
de inserção de itens, de ganho de receita. Tudo isso envolve cadastro, envolve performance do cadastro, envolve o time de cadastro, né? Então, o time de cadastro ele precisa ser muito parceiro ali de todas as áreas. E principalmente entender a urgência das áreas, né? Então, a gente no faturamento é sempre urgente, não tem dia tranquilo, tudo é prioridade, porque a gente trabalha. E hoje, né, numa vivência diferente, por não ter fechamento, sou considerada como pré-faturamento, acaba sendo mais urgente ainda. E o movimento das operadoras hoje é muito mais de cronograma, então acaba que não é só mais no final do mês e no começo do mês que a gente precisa acionar o cadastro de forma emergencial. Isso se tornou algo diário. Então, essa atuação e esse entendimento do cadastro no que pode impactar a outra área é muito importante. Eu acho que você faz isso muito bem, o seu time faz isso muito bem, a Paty está aqui também. Quantas vezes acionei a Paty no sábado, vindo do mercado para corrigir um XML, e prontamente foi acionado. Então, o meu recado para quem é de cadastro, nós de faturamento, temos urgência todos os dias. Então, essa parceria é muito importante. É isso, obrigada. Muito bom participar dessa aula com vocês. E é isso, né? Faturamento está em vários ali, né? A gente sempre olhando o faturamento e tentando deixar a vida de vocês mais fácil, cada dia mais. Obrigado, Dai. Vamos lá, João. Boa noite, Lilian, né? Quanto tempo? Boa noite, tudo bem, João? Tempo, né? Fiquei feliz em revê-la e até quando até recebi o link, né, por uma outra pessoa. E aí eu falei, nossa, que legal, o Richard já tinha comentado. A gente teve um período aí que a gente se conheceu, trabalhou, e para você ver, né, como que é a evolução, né? Você conhecer o sistema, se envolver com outros processos. Então, eu também comecei também ali no recurso de glosa, aprendi bastante coisa, e acabei indo para a área de cadastro, né? Por ter curiosidade de entender como que funcionava o sistema, e não fazia muito sentido, muita glosa, erros de faturamento. E aí, hoje, a gente entende que não só o cadastro é importante, né, como estratégia, mas também o ciclo de receita, né? Que é onde você consegue mapear todas as informações. Gostei muito da aula, eu acho que foi bem ilustrativa mesmo, né? A gente percebe que todos os dias é um aprendizado, e essas parcerias que foram comentadas, elas são necessárias e fundamentais, né? Eu tive bastante experiência aí com automação, também foi importante para mim nessa vivência de cadastro. Tem outras coisas que eu ainda estou aprendendo, porque a gente não atua 100%, né, nos cadastros, né? A gente vai conhecendo conforme a necessidade e a demanda, né? E aí foi até interessante, né? Depois que a gente até teve um contato recente, naquela época você era de TI, né? E hoje você coordena aí a parte de ciclo de receita, né? Quais foram os seus desafios aí, né? Que você entendeu que era importante buscar conhecimento, estudar, né? Procurar se atualizar. Sim, né? Assim, né? A área de cadastro e TI, então por isso que eu falo, eu trouxe a bagagem da área de TI e apliquei isso, né? Na minha área. Então, por isso que, assim, hoje a gente tem um contato muito próximo com a TI, mas eu acho que foi isso, assim, você entendeu o que está por trás, parametrizações, possibilidade de otimização. A hora que eu descobri o parâmetro ali, parâmetros das funções, aquilo para mim foi... Primeiro eu assustei, né? Imagina, uma função ter 500, 600 parâmetros. Mas, assim, também é poxa, você tem tudo isso de parâmetro, tem várias possibilidades de melhorar, de automatizar, então... Mas eu acho que tem aqui, só Lilian, desculpa cortar você, João, mas acho que tem um ponto histórico aqui, tá? A área de cadastro nasce dentro da TI. Então, lá nos primórdios, lá nos primórdios, quem é que fazia cadastro era a própria TI. Sim. E em algumas implantações isso virou uma tragédia, porque a TI não tinha o conhecimento do processo. Tinha lá o sistema, como funcionava, mas tinha que conhecer o processo. Então, decidiu-se que cadastro deveriam ser pessoas que conheciam o processo para saber qual era a melhor forma de cadastrar as regras. E aí isso começou a ser um setor independente. E aí, quando começou a fazer cadastros, perceberam também que não era meramente cadastro, você tinha que analisar o processo e as oportunidades para realizar a melhor forma de parametrização, cobrança, e isso virou uma área de regras e negócios, que é uma área que não é meramente lá imputar dados, e sim analisar a melhor forma é a forma mais segura de pegar e imputar esses dados para garantir uma cobrança correta,
uma receita. Então acho que tem toda essa evolução aí, João e Lilian, né? De que a área de cadastro nasceu de dentro da TI. Por isso que elas ainda, até hoje, elas são bem alinhadas e tem que pegar e conversar muito aí. Não, e tem muitas áreas de cadastros que são da TI, fazem parte da TI, né? São dentro da TI. Muitos hospitais, muitas instituições usam isso, né? Tem esse formato, né? Mas é isso, acho que é por isso o Richard falou tudo, falou bonito, e é isso mesmo. E aí, aproveitando aqui só, Kathleen, eu vou te chamar já, mas aproveitando, só para responder aqui a pergunta da Stephanie sobre o papel do enfermeiro nessa área. Entra exatamente aí. Por ser uma área que tem que ter conhecimento de processo, conhecimento técnico, ou você ter um enfermeiro envolvido ali é fundamental. Vou dar um exemplo aqui, quando você vai fazer cadastros e regras de centro cirúrgico. E a gente tem a Rayane aqui, a Rayana, que é chefe do centro cirúrgico. Então, por exemplo, quando a gente fala de regra de via de acesso, regra de materiais associados àquele procedimento, regra de tempo de cirurgia. Então, pô, aquele procedimento demora 1h30, o outro demora 4 horas. Quando você vai montar a sua agenda da sua sala cirúrgica, você tem que saber isso, para você poder programar seus horários certos. Quando você tem exames associados, os preparos desses exames, tempo de exame, você faz um eletro ou faz um teste ergométrico antes? Qual é que você faz primeiro? Então tem que ter todo esse conhecimento, fora também conhecimento de materiais e medicamentos para fazer associação de código Simpro, de código Brasíndice. Então alguns têm enfermeiros, tem farmacêutico. Então assim, você pode ajudar muito nessa parte técnica, nessa parte de processo, nessas regras e parametrizações, tá? Espero ter respondido aí. Kathleen, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim. Eu trabalho aqui em Brasília, em uma clínica de medicina nuclear, a gente realiza procedimentos também, né, mamário, todos os segmentos. Eu trabalho com o sistema Smart para me explicar sobre a dificuldade do cadastro, que é um processo demorado. As pessoas acham que é um processo, assim, muito fácil, né? Eu vou sentar aqui, ó, uns 2 minutinhos está pronto aqui o reajuste que você me deu aqui, o contrato. Muitas das vezes a gente tem que pegar o contrato anterior, analisar os aditivos para a gente poder colocar no nosso cadastro, né? Para a gente traduzir para o cadastro. Aí agora eu estou utilizando a ferramenta, a pessoa está me cobrando, eu cita aqui, deixa eu te mostrar. Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso. Aí ela, não, pode fazer aí que eu já me perdi. Então a pessoa não tem nem mais argumento. Mas eu acho extremamente importante essa discussão e a palestra está cheia de inovações de conhecimento, né? Eu estou aqui fascinada com esses slides que a Lilian está passando, que gente, eu sofro com isso aqui todo dia para explicar para as pessoas sobre o cadastro. Porque, querendo ou não, é um segmento extremamente importante, só que as pessoas ainda não estão vendo isso com outros olhos, né? Infelizmente. E até, Kathleen, assim, obrigada pelo seu comentário, né? Até trazendo um cenário do que aconteceu com a gente aqui, né? Comigo, né? Eu contratei uma moça que veio do faturamento, a Daisy, e ela veio, a hora que ela viu, ela falou assim, nossa, nunca imaginei que cadastro era isso, porque assim, eles ficavam ali do outro lado, né? Que a Dai, assim, já tem um pouco mais de conhecimento, mas eles ficaram ali do outro lado, só quero faturar. Ah, mas Lilia, é para hoje, faturamento, cadastro é para hoje, é para ontem. E era a hora que ela percebeu a quantidade de regras, quantidade de input que a gente tinha que fazer, a quantidade de, né, que a gente tinha que olhar o contrato para garantir que aquilo de fato, né, pode ser feito. E eu vim da recepção, então, tipo, a gente pega as orientações que a gente tem ali do cotidiano, né, e vai juntando com o cadastro. Eu tenho esse lado, assim, querendo ou não, a gente tem que fazer praticamente um curso de TI, né, para a gente entender dos cadastros, e quando a pessoa tem uma dificuldade em TI, ela tem um pouquinho de sofrimento, né, de sistema, porque
as parametrizações, tem as tabelas, aí tem cadastro, aí tem codificação, até você entender e explicar para poder traduzir para o cadastro, demora aí um dia, se você estiver utilizando um cadastro eficaz, né, um cadastro bom, de parametrização, de atualização, você faz isso dali um pouquinho mais rápido, uns 2 dias até, mas 2 horas, assim, a pessoa é inviável. Verdade. Eu queria até que você me enviasse esse slide só para me mostrar aqui, ó, para que a pessoa, tá vendo isso daqui, ó? Ela tá traduzindo o que eu tô querendo te falar. Faz melhor, você pode mandar o link da nossa aula que vai ficar salva no nosso canal. E a pessoa assiste a aula inteira, Kathleen. Pois eu vou mandar aqui agora. Ô, Lília, eu quero fazer a minha pergunta agora. Ai, meu Deus, ninguém mais tem pergunta, gente? Não, acho que aqui, assim, pode. A gente tem, eu acho que a área de cadastro é uma das áreas que mais toma carteirada dentro da empresa. Toma carteirada do comercial, do recurso de glosas, do faturamento, do setor de compras. Todo mundo quer que resolva o seu porque é urgente e quer fazer o seu da forma que for. E aí a gente sabe que, assim, você tem que ter uma ordem ali para saber quem que você vai acatar para você mudar. E aí eu queria ver com você o fluxo e como que isso funciona, porque, por exemplo, assim, recurso de glosas, tem coisa que ele não está recebendo e tal, não sei o quê, e a recrutora fala, ó, né? E aí, cara, assim, geralmente as pessoas tomam as decisões mais simples e mais cômodas. Então, qual é a melhor forma do recurso de glosas resolver aquele problema? É parar de cobrar. Se parar de cobrar, resolveu o problema, não tem glosa. Só você não cobrar. Mas muitas vezes o contrato diz que você pode cobrar, né? Então, a minha dúvida aqui, a minha pergunta é, nesse intermédio que você recebe ordem do recurso de glosa, ordem do comercial, ordem do faturamento, ordem, qual você acata e quem é o decisor para que você altere alguma regra, geralmente quando envolve algum valor ou alguma cobrança, se aquele item você tem direito de cobrar ou não. Contrato, né, Richard? Primeira coisa é o contrato. Então, assim, a gente vive, assim, agora com menos frequência, que as pessoas já perceberam, né, que eu preciso, Lilian, que você pare de cobrar tal coisa porque está tendo glosa. Tá, mas com base no que eu vou parar? Né? Você me manda um contrato, um aditivo que me comprove que eu realmente posso tirar essa regra, né? Não parametrizar dessa forma. Então, chega o pedido para a gente vai avaliar através de contrato, ver se tem algum aditivo, de repente, se o comercial esqueceu de mandar algum aditivo para a gente, ou se tem alguma regra que faz com que a gente, de fato, né, acate aquilo do recurso. Mas, assim, o último recurso, o último recurso da solicitação do recurso de fato, parametrizar aquilo de acordo com o que eles estão pedindo. Porque geralmente é isso, é o que você falou, o recurso ele quer resolver o problema dele, ponto. Ele não está pensando na cadeia como um todo, né? E aqui acho que uma outra pergunta, enquanto não levantou a mão, eu vou ler minha lista aqui. Me ajude! Então, uma outra aqui é o seguinte, né? O setor de cadastros e regras, ele pode fazer a vida do faturamento um paraíso ou um inferno, dependendo o conhecimento e a forma que ele cadastra essas regras, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a área de cadastro como facilitador dessas operações, como que você pode ajudar, né, a tornar a vida desses setores mais fáceis, com regras automáticas, com menos erro de cobrança. Então, vou dar exemplo, o fechamento já de pacote automático, os percentuais definidos, se o cara preencher certa via de acesso, ele já traz, se preencher certo horário à noite, já traz o acréscimo DHE, e assim vai, né? Como você pode facilitar? É importante conhecer o processo, explica um pouco para a gente. Sim, é importante. Aí, quando a gente fala de automatização, a primeira área, né, afetada, assim, que se beneficia com isso é o faturamento. Né? Então, a maioria dos projetos, tanto é que quando a gente fez parte do ciclo de receita, a gente tinha um grupo de ciclo de receita, era isso. Era com base naquilo, nas maiores dificuldades do faturamento. Não só do faturamento, né? Mas o faturamento era o primeiro lugar, né? Porque eu preciso garantir, por exemplo, se eu tenho regras, possibilidade de automatizar, vou automatizar retornos, né? A gente tem casos, por exemplo, quando a gente fala de trazer, a gente tem possibilidade de automatizar todos os retornos de convênio. Então, isso gera menos impacto, tanto na recepção, né, falando um pouquinho de recepção, mas também no faturamento, a questão de lançamentos automáticos, né, de material, medicamento. Às vezes eu tenho um exame que eu sempre uso esse material medicamento.
Então, eu não vou ficar dependente de uma prescrição ou coisa do tipo. Não, eu vou automatizar para cobrança, para facilitar aí a vida do faturamento ali no momento de faturar. Também é isso que você falou do horário, dos horários caírem parametrizados de acordo com o horário que o paciente foi, se tem adicional ou se não tem adicional. Que mais? Dai, me ajuda. Que mais que a gente... me ajuda, Dai, aquelas, né? Mas no geral é isso, né? A gente olhar e ver o que a gente consegue e entender um pouco as dores do faturamento, né? Acho que os kits, né, Lilian? Os kits de cirurgia aberta, eles automatizados, e aí, nesse ponto, não sei se foi Stephanie que comentou sobre enfermeiro, sempre é em conjunto, né, com farmácia, suprimentos, cadastro e faturamento. Uma conta aberta aí que caem geralmente 40 itens ali a serem cobrados. O cadastro apoia muito nesse sentido, desses itens já caírem ali em conta, e essa validação é feita ali com conhecimento técnico de enfermagem. Veio também nos pacotes automáticos, a gente começou a colocar, né, Dai? Então, hoje as contas, elas já a gente percebeu, por exemplo, ambulatorial, que ganha muito, né, de imediato. Então, a gente automatizou todos os ambulatoriais. Estamos em processo, falando da nossa realidade, de automatizar os cirúrgicos. Então, a ideia é facilitar a vida do faturamento. Uma automatização simples, Richard, que foi feita e pela volumetria auxilia muito, falando de ambulatório, é pacote, né? Porque convênio que tem uma quantidade de pacotes muito grande já gera ali automático, e os itens que são fora do pacote também já caem de forma automática. Então, isso já facilita e evita com que siga com cobrança errada. E a gente fala muito de faturamento, por quê? Porque o próximo passo ali, que é para o recebimento ser em tempo hábil e que o repasse gere correto, depende ali da ação do faturamento, né? Mas o cadastro, ele pode impactar ali na cadeia como um todo. Ô, Dai, e pegando e puxando um pouco para a sua área agora aí de oncologia, Não, gente tem também... a palestra aqui é da Lília. A gente tem também aqui os protocolos assistenciais, né, de medicações, tal. A gente tem o fracionamento dessas medicações, se você cobra em miligramagem ou frasco, dependendo da regra daquela operadora, isso facilita muito também para que quando lá na prescrição seja informada a dose correta, ele leia já e já cobre correto, ou em miligrama, ou em frasco, tal. Eu vi que a Rosângela Galo colocou de Oncologia, via o de valor é acesso muito aqui. alto, né, Richard? Muito alto, e Então, faz é muita muito diferença. importante que caia de acordo com o que tem que ser cobrado, tanto para que a conta siga, né? Porque quando precisa parar por uma miligramagem correta no cadastro, ou caiu frasco, não era para ser frasco, que a gente precisa parar, qualquer valor impacta, né? Independente, falando da Lília aí na área de multiespecialidades, oftalmologia, mas quando a gente leva para a oncologia, uma conta, ela é 100 mil, ela é 150 mil, então um cadastro errado, ele pode ter um impacto muito grande, e aí a gente esbarra ali no prazo de operadora, que cada vez está restringindo mais, né? Então a gente tem operadoras aí que a gente tem 30 dias para finalizar o processo, e se o cadastro não estiver certinho, ou se a SLA de cadastro para correção e resposta não for rápida, o impacto para a gente financeiro pode ser muito grande. E até no processo de solicitação de autorização, se você não pedir exatamente aquela medicação que você tem em seu estoque, você vai usar, você já não consegue faturar a conta depois, né? Então tem que estar tudo bem alinhado e amarrado aí. Muito obrigado. João, vamos lá, levantou a mão aí. Não, só fazendo um adendo aí para essa explicação da Lília aí, que a gente percebeu bastante, né, e isso tem mudado, né? Antigamente, a pessoa que fazia o faturamento, ela não tinha um conhecimento técnico do que era INS, o que era TIS, TUS, e a gente veio trazendo essa leitura uma vez que você teve essa proximidade, sabe? Isso foi fundamental, porque aí você conseguia mapear ali no próprio arquivo XML, né, os pontos que geravam bastante impacto, e até o próprio recurso de glosa também, né? Então, quando a Lília comentou de automação, a gente também trouxe, né, por exemplo, os pacotes de diário, não sei se a gente foi um dos primeiros lá no alemão, porque depois a gente foi fazer benchmark para conhecer os processos de outros hospitais também, é interessante. Tinha processos que eles nem faziam, que era automação, e a gente já conseguia fazer, né, mas isso testando, validando. Então, eu acho que trazer esse conhecimento, essa troca de experiência,
Isso ajuda muito, né, no processo ali do cadastro, que a gente também consegue otimizar o nosso tempo, né? Às vezes a SLA, você acaba demorando um pouco mais de tempo para dar uma resolução, porque quem está analisando ali não conhece ou talvez não foi treinado, né, para que conhecesse esse processo. Então, hoje, eu acho que evoluiu bastante e hoje as áreas se conversam muito, né? Então, tanto o analista de faturamento como o analista de glosa, quando eles conhecem o que diz o contrato, o que diz a ANS, isso facilita bastante na hora da gente Ô, João, identificar ali uma informação. eu acho que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz ele foi pioneiro em várias coisas. Assim, eu tenho muito Verdade. orgulho de ter trabalhado 10 anos lá. Acho que é um baita hospital, uma baita instituição. E hoje, falando aqui, pessoal, de ciclo da conta, receita, o nome que vocês quiserem usar, se existe dentro do TASI um processo de etapa conta que todo mundo usa aqui, ele foi feito e construído dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele foi o primeiro hospital a usar, a montar isso, e todo mundo usa hoje. Redditor, Oncoclínicas, Opt, DASA, onde você for, isso foi construído dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Ninguém usava isso, ninguém Richard, não fazia pode isso. pode falar que é pelo Richard, tá? Porque ele ficava, lembro como se fosse hoje. Chegou o consultor da Philips, ele, para que serve isso aqui? Ah, é uma coisa que usaram ali. Não, mas eu quero ver funcionando. Não, mas eu quero ver. Não, mas eu quero ver. E aí, nasceu assim etapas de conta. Mas Não, é assim, ele é pioneiro em várias coisas lá, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, cara, é muito eu bom. queria só lembrar uma coisa que eu não falei, que eu estava aqui no script para falar, não falei, mas eu quero falar. Dá, aproveitar que a Dai está com câmera ligada. Até uma coisa, quando a gente fala da importância do cadastro, né? Assim, vários. Dai, tá? Não fecha, não, Dai. Que é, assim, quando a gente fala de implantação do sistema, né? Aí surgiu esse assunto TI, o Richard não falou ainda, mas deve estar ali dele para falar, da importância do cadastro na implantação do sistema, né? Na implantação do TASI, né? E trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho aí, de algumas implantações que a gente fez. Então, é isso, esse núcleo serviu para ter essa visibilidade geral, e inclusive até uma história, né? Que a gente programou, planejou, vamos implantar tal unidade, vai ser tudo bonitinho, né? A Dai está aqui para comprovar comigo. E aí foi o último no gol? Não. E aí a gente teve um desafio na época, acho que foi que ele era CEO, não sei, CFO. Não era CFO, era diretor operacional. Alguém. A gente está virando hoje, eu quero ver o faturamento da GAP e da CNU. Quem é de faturamento aqui sabe, né? No primeiro dia de virada. E aí a gente conseguiu cumprir, né? Então, porque geralmente a gente fala, virada é um transtorno. Primeiro mês de virada geralmente é um transtorno. Mas, assim, falando isso para dizer que, assim, é um transtorno dependendo de como foi feita essa parametrização, de como foram feitos esses cadastros. Então, por isso que é tão importante a gente garantir, né, que todo o cadastro, todas as parametrizações sejam feitas adequadas, para a gente ter uma implantação de sistema, de virada de sistema menos traumática possível. Né? E a gente conseguiu ganhar o desafio, viu? Não sei quem foi essa pessoa, sabe, Dai, que deu esse desafio para a gente foi faturar uma virada CNU. Em janeiro de 2019. CNU e GAP, né? Os dois mais chuchuzinhos que a gente tem de convênio, né? Quem está aqui sabe, quem trabalha com faturamento sabe. Mas, assim, essa brincadeira só para dizer que é isso, né? A importância que tem ali no momento de implantação de um sistema. Ô, Lília, mais uma Você pergunta conhece, aqui. Richard, essa pessoa? Conheço Não. não, conheço não. Ah, tá bom. Mais uma pergunta aqui, Lília. Como você acha que tem que ser o perfil do profissional que vai trabalhar na área de cadastros e regras e negócios? Você, como coordenadora, quando você vai contratar alguém, quais as características você acha importante para que a pessoa tenha sucesso aí? Porque, pelo que você está passando, é um desafio grande, enorme, sob pressão o tempo inteiro, né? Então, qual é o perfil adequado aí que você enxerga? Sim, o perfil de uma pessoa que conhece assim o ciclo, né? A importância do cadastro, a importância de você que tenha visibilidade, né? Dessa importância, né? Do que é a área de cadastro, pessoa que seja analítica, né? Que ela simplesmente não vá, o pessoal de recurso mandou aqui, eu vou simplesmente mudar aqui. Não, então tem que ser uma pessoa analítica, uma pessoa que tenha visibilidade do negócio, né? O que é um negócio, a área de saúde, que, enfim,
que seja proativa, que queira resolver problema, que é isso. Eu falo, gente, você quer resolver problema? Você é uma pessoa que quer resolver problema ou simplesmente você quer fazer aquilo que alguém está te mandando fazer, né? Tanto é que é uma coisa que eu sempre levo, assim, para toda a equipe, sempre falo, gente, a gente está aqui para ajudar as pessoas, para resolver o problema. Se você não gosta disso, não gosta de resolver problema, não gosta de não é o seu lugar. Então, para mim, hoje é a primeira coisa, né? A pessoa que quer resolver o problema. Bom, Dai? Te contrato, Dai, tá contratada. Olha, só para complementar aqui as falas de cadastro, Lilian, todas as áreas elas te acionam, né? Então, recepção te aciona, faturamento te aciona, autorização te aciona. Mas qual é a fonte, o setor ali de origem que vocês acatam a decisão? Porque por mais que o faturamento tenha vivência e conhecimento, vocês mudam regras com base numa informação de faturamento ou tem uma área específica que obrigatoriamente vocês seguem o fluxo e só fazem a alteração no sistema mediante o que esse setor determina ali? O setor comercial, de contrato. Comercial. Contrato. Então, né? só faz se o comercial passar ali a diretriz e o que tem que ser feito. Sim, a gente sabe que sim, tem a parte de algumas regras que é faturamento, então por isso que a gente pede, né? Geralmente tem termos, né? A Nara é especialista nisso. Alguns termos que não estão em contrato, por exemplo, mudou a versão X, versão não vai estar no contrato, né? Então, assim, a gente trabalha sempre, por isso que sempre tem essa parceria, comercial versus faturamento. Porque tem coisas que, infelizmente, o comercial não tem conhecimento, não tem domínio, então por isso que a gente sempre, além do comercial, a gente pede essa ajuda no faturamento no sentido de conhecimento ali das regras técnicas de faturamento. Não, e muitas vezes, né, Lilian e Dai aí, essas alterações que o convênio faz chega via faturamento, ela é percebida no faturamento. Pô, mudou XML e não passa. Ah, mas é que mudou versão, é que mudou a tabela de preço, e aí vocês têm que avisar o comercial. Comercial, você está sabendo que mudou? Muitas vezes o cara não tá nem sabendo, né? E aí aciona, resolve e formaliza. Ó, a Rosângela Galo mandou aqui que está desempregada agora, Lilian. Mande seu currículo, que eu estou contratando. Bom, pessoal, vamos lá. Mais alguma pergunta aí? Senão a gente começa a fazer as considerações finais aqui. Priscila Santos mandou Lilian, Richard, parabéns pelo bate-papo. Sempre bom estar com pessoas do setor. Obrigado, Dai, pela colaboração. Precisem sair. Boa noite. Boa noite, Pri. Rai, obrigada. Rai, centro cirúrgico, né? A gente trabalha bastante aí, né, Rai? A gente está sempre junto. Obrigada por estar aqui. A Rai mandou aqui para cima também. Rodrigo Fernandes também na auditoria da secretaria, pedem muita alteração de cadastro e eu, como comercial, preciso frear. É isso daí, Rodrigo. Tem que cumprir o que está em contrato, né? Não só resolver o problema de glossa, mesmo do faturamento, às vezes faturamento também. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui. Nossa aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube Enfermeiros do Bem. Sigam o nosso canal, tem uma playlist lá com todas as aulas passadas já. Já temos mais de 820 seguidores ali. Façam o negócio do sininho, de notificação, tudo que tem que fazer. Eu não sei mexer nessas coisas, mas entrem lá e sigam a gente. Aproveitem, tem os nossos grupos de WhatsApp também. Tem um grupão de aulas ali que a gente discute casos, vocês podem tirar dúvidas ali, se tiver alguma regra de cadastro para mudar, pode acionar a Liliana lá no grupo, que ela arruma a regra também. E aí, pessoal, obrigado a todos aqui. Lilian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter dado essa aula, acho que gerou bastante interação e provocação aqui. E queria agradecer você mais uma vez, se quiser fazer suas considerações finais, e aí eu encerro aqui. Sim, quero agradecer também a você, Richard, pela confiança, por sempre ter feito parte aí da minha trajetória profissional e a todos que estão aqui também. Obrigada, muitas graças por estarem aqui. E é isso, eu estou à disposição se tiverem alguma dúvida. A gente sempre está se falando, dúvida, né? Tenho mais conhecimento no TASI, meu domínio é no TASI, mas conheço bastante de regra também, regra de negócio. Então, estou à disposição. Obrigada. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite, então.
Boa noite. Obrigada. Tchau, Tchau, boa tchau. noite.